Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV NG+. Deputado estadual mais votado de Santa Catarina na eleição de 2014. É o presidente estadual do PSD e o pré-candidato do partido ao governo do estado. Deputado Gelson Merizzi, o Direto ao Ponto, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Sua candidatura ao governo do estado é irreversível ou existe possibilidade de composição para vice-governo ou para Senado? Nós temos um trabalho construído para uma candidatura ao governo do estado. Agora, ela não pode ser imposta nem ser uma obsessão, ela tem que ser construída primeiro dentro do partido, depois com a aliança e depois com a sociedade. Dizer que ela é irreversível seria uma agressão àqueles aliados que nós queremos conosco. Ela é bem construída, bem sólida e deverá ter um destino certo agora em outubro. No fim de semana agora, o senhor faz um grande pré-lançamento lançamento de pré-candidatura lá em Chapecó. Que partidos que já estão fechados com o PSD? Que partidos que deverão fazer parte desse evento? Qual o tamanho desse evento para o PSD? Nós temos já uma definição por convenção do PP de que estaremos juntos na eleição. Nós temos o PSB que está junto conosco, o PDT, o PROS, o Solidariedade, o PRB, o PSC, o Podemos, 11 siglas que estão dentro de um projeto construído há mais de um ano, com propostas claras, com definição de rumo, com entendimento do que é melhor para Santa Catarina. Isso é um passo a mais que será dado no sábado, dando nessa reta final de pré-lançamentos e pré-candidaturas, porque a partir de julho começam as convenções e há pouco mais de 30 dias para esse prazo. Agora é a hora de fato, consolidarmos aquilo que foi construído nos últimos 3 anos. A gente nunca viu uma eleição tão indefinida, tanto para o cenário nacional quanto para o cenário estadual, como essa eleição de 2018. O que está surpreendendo o senhor, que é tão experiente também nessa questão de eleições, em política? O que está surpreendendo a eleição de 2018 para o senhor? Uma surpresa, é uma troca de geração, é uma troca de ciclo. A geração política que está saindo agora é a geração de 1960. Lá se vão 50 anos. Isso faz com que haja um vazio, um vácuo, muitas oportunidades, mas também com muitas dificuldades, uma vez que a grande maioria dos postulantes são nomes novos, nomes desconhecidos da maioria do eleitorado catarinense e brasileiro. Por isso mesmo, além de ser um problema, é também uma riqueza, porque é a oportunidade de nomes novos, fora daquele aspecto que vinha de décadas no Estado e no Brasil, tendo viabilidade eleitoral, dentre os quais eu me incluo, também nas dificuldades por não ser conhecido, mas apostando na viabilidade, porque nós temos que olhar para frente e não para trás. E olhar para frente é entendermos o que cada um pensa, quais são suas convicções, quais são suas propostas, qual é o seu conteúdo e a sua vida pregressa. Hoje as redes sociais, a mídia convencional permitem ao eleitor muita informação para que ele possa ter uma boa escolha. O que nós temos que fazer como dirigentes partidários é oferecer na urna opções de escolha e por isso mesmo a minha candidatura está sendo construída. Ao mesmo tempo que o senhor fala em renovação, o PP trata como seu pré-candidato principal Esperidião Amin. Já foi prefeito, já foi deputado, já foi senador, já foi governador. Não é um contrassenso essa questão de renovação e o principal candidato dos grandes aliados do PSD ser o Esperidião Amin? Nós temos que mesclar experiência com renovação. Um ex-governador pode ser um grande nome ao Senado, porque o Senado representa o Estado, o deputado representa o povo, o senador representa o Estado na relação com o país, com o Congresso Nacional. E o senador Esperidião Amin, ex-governador Esperidião Amin, tem uma bagagem, uma experiência que seria muito útil junto com o ex-governador Raimundo Colombo para uma contribuição com o país. Me parece que seria uma grande dupla de candidatos ao Senado, representando Santa Catarina, o nosso Estado, no cenário nacional. É a dupla sonhada pelo Gelson Merizzi? É a dupla natural. São 2 ex-governadores. Como eu disse, o senador representa o Estado. Nada melhor para representar o Estado quem já exerceu a máquina pública, quem sabe as dificuldades, quem sabe os problemas, que por isso mesmo pode fazer uma representação muito mais efetiva de Santa Catarina no cenário nacional. O senhor fez 21 sabatinas regionais, encerrou agora recentemente em Chapecó, inclusive começou em Xanxerê e terminou em Chapecó. O que mais surpreendeu o senhor percorrendo o estado? A clareza do posicionamento das pessoas transformada em perguntas dos jornalistas e dos representantes da comunidade. E veio enaltecer e solidificar a convicção que eu tinha, que o grande desafio que nós temos nos próximos 3 anos em Santa Catarina é a segurança pública.
É nela que nós vamos colocar todo o nosso esforço financeiro e físico, de forma a fazermos de Santa Catarina um país dentro do outro, com mais 5 mil policiais, com 3 bilhões de investimento em tecnologia, com envolvimento da sociedade, que permite nós retomarmos o controle do Estado e voltar a dar ao cidadão catarinense o sentimento de segurança, o sentimento de tranquilidade que está sendo perdido. O senhor comenta sobre segurança pública. Recentemente, reportagens nacionais mostram Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil, Jaraguá do Sul como a cidade mais segura do Brasil. Onde que a gente está errando, então, nessa questão de segurança pública? Não está se errando. É que se nós compararmos os nossos indicadores com os demais estados do Brasil, nós temos os melhores indicadores em todas as áreas de segurança pública. Agora, se nós compararmos com nós mesmos há 10, a 15, a 20 anos atrás, nós vamos ter uma distância muito grande do ideal. Nós temos hoje 12 homicídios por 100 mil habitantes. Se nós tirarmos isso das pequenas cidades, onde o número é muito menor, nós vamos ter centros populacionais como Joinville e Florianópolis na casa dos 30 homicídios por 100 mil habitantes. Isso demonstra claramente que o crime organizado está se instalando em Santa Catarina. Por isso é o momento da decisão. Nós temos que reverter agora e retornarmos aos nossos indicadores de 20 anos atrás. Ou vamos evoluir para os indicadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que são lastimáveis, o que demonstra uma profunda incapacidade do Estado na reação. Nós temos um regime semiaberto instituído para o cidadão de bem. Trabalha durante o dia e se tranca na cerca elétrica de suas casas à noite. Isso é inconcebível que permitamos em Santa Catarina. O senhor não tem receio de, ao falar nesse tom da segurança pública, de fazer uma certa oposição ao governo do Raimundo Colombo, de 7 anos e meio praticamente? Nós temos que olhar o Estado para frente e não para trás. Se olharmos para trás, nós vamos constatar que dos 50 indicadores de qualidade de vida, nós somos o primeiro lugar em 48. Portanto, é evidente que houve muito mais acertos do que equívocos no passado. O governador Raimundo Colombo foi um governo que fez uma transição numa crise econômica e que manteve os serviços essenciais funcionando, sem atrasar folha, sem aumentar impostos. Há muito o que comemorar. Agora, não é do passado que vive o cidadão, é do futuro. E para o futuro nós temos que delinear os nossos problemas e as nossas virtudes. E exercermos o nosso trabalho, a nossa missão a partir das virtudes. E a nossa grande virtude é a liberdade, é a força de trabalho do seu povo, é o empreendedorismo do povo catarinense, que tem que estar alicerçado em segurança pública, educação com qualidade e saúde de qualidade. Na estreia do nosso programa Direto ao Ponto, ali no mês de fevereiro, nosso primeiro entrevistado foi o já governador Eduardo Pinho Moreira e ele falou sobre Gelson Merizio, abre aspas. Ele é um homem impulsivo, dominador e prepotente, fecha aspas. Como você avalia o jeito de fazer política do governador Eduardo Pinho Moreira? Não tem nenhuma avaliação para fazer. Isso é uma conotação pessoal que o eleitor tem que fazer na sua escolha. Não vou discutir se você gosta mais ou menos da pessoa do Eduardo. Nós temos que discutir o que pensa o atual governador, especialmente em questões estratégicas, como o tamanho do Estado, como o modelo de administração. Ele reduziu de 35 para 21 o número de secretarias regionais, o que é um paliativo, porque não são as regionais por si só, é o que elas representam. Tem um Estado atrasado, olhando para trás, inchado, e que não entrega mais serviço à população. O que ele pensa de mim, do ponto de vista pessoal, para mim é irrelevante. Também é do que eu penso dele. O que me separa do PMDB e do governador Eduardo Pinho Moreira são pensamentos absolutamente opostos em temas estruturantes. Isso não quer dizer que ele esteja errado e eu esteja certo. São pensamentos diferentes. Quem tem que dizer qual é o melhor caminho para o Estado é o eleitor em outubro. Por isso mesmo nós temos que estar distantes no processo eleitoral, permitindo opções de escolha ao eleitor. E no jeito de governar do governador Eduardo Pinho Moreira, como você avalia esses primeiros 2 meses e meio dele como governador agora titular? Cada um tem o seu estilo, ele está procurando fazer o seu melhor. Entendo que alguns equívocos foram cometidos, especialmente no que diz respeito à MP 220, onde se mentiu para Santa Catarina, porque quis se passar uma sensação de redução de alíquota de impostos, quando o objetivo era aumentar a arrecadação em 60 milhões, dito pelo próprio governo. Agora, são equívocos que foram corrigidos pela Assembleia ou pelo próprio governo. Eu tenho certeza que há boa intenção nas suas ações e nós aqui não somos oposição ao governo, nós temos responsabilidade. Agora, pontualmente, vamos defender aquilo que acreditamos que deve ser feito e, quando não acreditarmos que o que está sendo feito é o correto, como foi a 220, nos posicionarmos claramente contra. Na mesma entrevista, o governador Eduardo Pinho Moreira fala, abre aspas, ele foi botando
deputado Merizio, goela abaixo sua candidatura ao governo do estado no PSD. Até porque ele tinha um dinheiro ilimitado na área pública para isso, que era o seu cunhado, o secretário da Fazenda. Fecha aspas. Sobre essa declaração, como o senhor se posiciona? Não tenho nenhuma declaração para fazer. Ele tem que cuidar do partido dele, que aliás tem muitos problemas, inclusive para a escolha do candidato. Nós vamos cuidar do nosso, da nossa forma, do nosso jeito, respeitando nossos vereadores, nossos prefeitos, nossa bancada estadual, sem impor um nome dentro do partido e também na aliança. Nós temos hoje 11 partidos que fazem parte de uma aliança, construída solidamente com respeito ao contraditório, com respeito ao pensamento individual. Isso é o que nos importa. O que pensa ou deixa de pensar o Eduardo é problema dele, ele cuida do seu partido, nós cuidamos do nosso. Vamos para o nosso intervalo, hoje recebendo aqui o deputado Gelson Merizio. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o deputado estadual mais votado de Santa Catarina em 2014, pré-candidato do PSD ao governo do estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio. Deputado, o senhor já disse que o principal tema dessa eleição deve ser segurança pública em relação à saúde, a PEC da saúde. Como você acredita que a saúde de Santa Catarina pode melhorar? Primeiro, com mais recursos. Nós aprovamos a emenda constitucional que passou de 12% para 15% o piso de investimento. Isso vai permitir, nos próximos 10 anos, 8 bilhões e meio a mais de recursos. Segundo, é com uma boa gestão. Nós podemos evoluir muito na gestão da saúde, potencializando as questões locais, ao tratamento hospitalar local, fazendo uma gestão qualificada nos hospitais públicos, que hoje correspondem a 28% dos atendimentos nos leitos hospitalares, mas consomem 62% do investimento com hospitais. Há muito em se investir em gestão. Uma boa gestão, com mais recurso, é a receita para termos uma saúde melhor do que é hoje e mais bem aplicada ao cidadão. Em relação ao PSD nacional, onde o Merizio preferiria ver o PSD nacionalmente e ele como candidato, o senhor como candidato a governador, gostaria de apoiar quem a presidente? Nós temos hoje uma aliança com 11 partidos. Destes 11 partidos, 6 têm candidatos a presidente. Por uma questão de respeito a esses partidos que estão me apoiando para o governo, no primeiro turno eu vou permitir que todos eles tenham um palanque aberto, ostensivo, para que demonstrem as suas propostas e o seu projeto para o Brasil. Por isso existem 2 turnos, para que nós possamos, no filtro do eleitor, no segundo turno, entendermos o que é melhor para o país e para Santa Catarina. Portanto, não me cabe, neste momento, ter uma escolha pessoal de um dos nomes, porque seria um desrespeito com os partidos que me apoiam para o governo. Como o senhor avalia o retorno do ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Júlio Garcia, para a política, para o PSD, e logo no retorno ele comentou que o senhor não estava comandando o partido, estava meio perdido o partido, o PSD, ou afunilou demais apenas no seu nome. Como avalia o retorno do Júlio Garcia para a política? Ele é bem-vindo, é um nome forte, que já exerceu funções importantes no Estado, e será na eleição um candidato a deputado estadual, como outros 32 que nós temos no partido, tratado com respeito, respeitando inclusive o seu posicionamento, que muitas vezes é diferente daquilo que eu penso ou que a maioria do que o partido pensa. Mas o respeito ao contraditório é um elemento fundamental na democracia e também no ambiente partidário. Nenhuma consideração que não seja de respeito à sua posição. No PSD do Sul, ali na região de Criciúma, se fala muito que não deve participar do evento do fim de semana lá em Chapecó com o senhor. Como equacionar o PSD estadual? Como equacionar essas, talvez, divergências existentes dentro do PSD estadual? Olha, primeiro que essa informação é equivocada. Não misture a questão proporcional com a eleição majoritária.
As lideranças do Sul têm respeito pela candidatura do Júlio, mas também têm respeito à candidatura majoritária do partido. A menos que se apresente a ela uma alternativa melhor. Eu não conheço ao PSD do Sul ou do Estado uma alternativa melhor do que uma candidatura própria. Por isso mesmo, entendo que a maioria vai participar em Chapecó, que não for por questões estruturais, questões de agenda, questões de não poder ir, mas não por um boicote. Estive visitando todos os prefeitos do Partido do Sul, com uma recepção muito boa em todos eles. Não tenho problema pessoal com nenhum deles, nem político, nem pessoal. E é uma coisa óbvia, é evidente que para o PSD do Sul seria muito bom que nós tivéssemos um governador do PSD. Isso é óbvio e evidente. Fora disso, é construção de intriga que é normal num ambiente pré-eleitoral que eu respeito. Agora, não tenho nenhum problema com as lideranças do Partido no Sul. O PSDB, até pela questão envolvendo o senador Paulo Bauer, ele é a noiva, a principal noiva dessa eleição? Não, noiva não existe em eleição. Até porque o PSDB tem o seu candidato e deve levar à plenitude essa condição. Nós temos respeito pela postulação do senador Paulo Bauer. O problema que ele está passando, quem tem que julgar é a justiça. Não nos cabe politicamente fazer um julgamento prévio, até porque seria uma injustiça com alguém que tem uma vida pregressa marcada pela honestidade e pela seriedade. Não tenho nenhuma consideração negativa a fazer sobre o senador Paulo Bauer. Agora, o nosso projeto seguirá em frente independente do PSDB. Eles vão ter o seu caminho escolhido lá em agosto e ainda há a porta aberta para o entendimento nosso com o PSDB sem nenhum problema. Como vê a situação do deputado João Rodrigues? O João é um amigo de longa data que teve um julgamento por maioria no STF. Além do que, o relator da matéria, que é quem mais aprofundou o tema, votou pela sua absolvição. Ele tem um recurso pendente e como houve um voto do relator pela absolvição, é evidente que há mérito para isso. Eu prefiro acreditar que no julgamento do recurso ele vai ser absolvido. Até que isso não ocorra, nós temos que ter paciência e aguardar e respeitar a posição da justiça, que ainda é prévia e é preliminar. Quando ela for definitiva, acataremos na plenitude. A esposa dele, por exemplo, se filiou no Democratas, então não existe nenhuma rusga, talvez, entre o João Rodrigues e o PSD catarinense? Pelo contrário, tanto que o João continua afiliado ao partido, e se o seu embargo for provido, ele terá toda a condição, inclusive, de disputar o pleito agora de outubro. Com relação à sua mulher, foi feito em comum acordo, porque se entendeu que era o melhor posicionamento local naquele momento, mas não há nem comigo, nem com o partido, nenhum problema de relação com o João. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus. Sucesso! Muito obrigado. Esse deputado Gelson Merizio, que participou hoje do Direto ao Ponto aqui na TV NG Plus. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. Nicola, eu quero fazer um projeto de lei. Como eu posso fazer isso? Vamos descomplicar os projetos de lei de iniciativa popular. Pois bem, uma das grandes possibilidades de a população atuar junto à política é por meio dos projetos de lei de iniciativa popular. Se você tem uma ideia, você tem algumas opções, como por exemplo, ser candidato. Ou então, você pode sugerir a ideia a um vereador ou deputado. Ou então, você mesmo pode mobilizar a população de sua cidade, estado ou do Brasil de tal forma que uma ideia sua comece oficialmente a tramitar como um projeto de lei no Legislativo. Em municípios, se você tem alguma ideia, você deve formalizar ela na Câmara de Vereadores, com a assinatura de 5% dos eleitores do município. Vamos supor que você tem uma ideia para Criciúma? Você precisa então de 7.084 assinaturas, o que equivale a 5% dos eleitores de Criciúma. Assim, quando você tiver todas essas assinaturas, vai até a Câmara de Vereadores com essa papelada e protocola a tramitação. O projeto então passará por todas as comissões pertinentes e será votado em plenário pelos vereadores, podendo ou não virar uma lei. Nos estados, a quantidade mínima de assinaturas é de 1% do eleitorado. Em Santa Catarina, são aproximadamente 49.900 assinaturas necessárias para se iniciar a tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular na Assembleia Legislativa. No Brasil, é mais complicado ainda. É necessário 1% dos eleitores de todo o país, em no mínimo 5 estados diferentes, sendo que deve haver ao menos 0,2% do número de eleitores totais em cada um desses estados contabilizados. Sem esses requisitos, o projeto nem vai para a Câmara dos Deputados. Conhece algum projeto de lei de iniciativa popular?
Vou falar sobre 2 que estão em vigor e iniciaram por meio de mobilização da sociedade. Um deles é a Lei da Ficha Limpa, que impede condenados de serem candidatos. A lei que pune a compra de votos de forma ainda mais grave também é uma lei de iniciativa popular. São projetos de lei que impactam diretamente na qualidade da nossa democracia. Você tem alguma ideia para a sua cidade, estado ou para o Brasil? Então vamos participar da política. O projeto de lei de iniciativa popular, por exemplo, é uma das grandes possibilidades que nós temos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para o Política Descomplicada, mande no Facebook abaixo ou nos comentários desse vídeo. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net